Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso Tabagismo na Atenção Básica, cujo tema é a necessidade do conhecimento sobre o tabagismo enquanto profissional da atenção básica. Nesse contexto, vamos retratar primeiro sobre os malefícios do tabagismo. Há cerca de 50 anos, surgiram as primeiras publicações que comprovaram cientificamente a associação entre o tabagismo e diversas patologias, tais como câncer, doenças respiratórias, cardiovasculares, agressão ao feto, entre outras. Doenças que podem ser causas de morte precoce. Dados revelam que atualmente o cigarro mata mais de 400 pessoas por dia no Brasil. Sendo assim, observa-se que trata de uma questão de impacto social muito relevante para o país e, desta forma, é tratada como um problema de saúde pública. E nós, profissionais da área de saúde, temos a capacidade e devemos ter a responsabilidade em trabalhar com esta causa e transformar esses dados, reduzindo-se assim as causas, de morbimortalidades ocasionadas pelo tabagismo. Fumar está associado à ocorrência de 55 doenças em diferentes órgãos e sistemas do corpo. O tabaco tanto pode ser um fator de risco para a ocorrência de uma doença, como pode ser um fator dificultador para o tratamento, ou ainda agravante para o controle de uma doença de que o indivíduo fumante já seja portador. Esta tabela exemplifica essas 50 doenças que acometem tanto o tabagista ativo, assim como o tabagista passivo, aquele que convive no mesmo ambiente e que está exposto às fumaças do cigarro. O tabagismo está associado com um câncer em uma relação de causa e efeito, atingindo os pulmões e vários órgãos e sistemas do organismo humano. Muitas vezes associamos ao tabagismo apenas o câncer de pulmão, mas não. Nesta tabela, podemos observar que são vários os cânceres relacionados ao tabaco, tais como câncer de cavidade oral, câncer de faringe, laringe, brônquios e pulmão, vesícula biliar, bexiga, rim, colo de útero e útero, leucemia mieloide aguda, câncer de esôfago, estômago e câncer coloretal. Fumar reduz a capacidade do organismo em combater o câncer, assim também como reduz a capacidade do organismo em responder ao tratamento do câncer, especificamente na cicatrização de ferida operatória e quimioterapia. Sabe-se que 80% das mortes ocasionadas pelo câncer de pulmão deve-se ao tabagismo. E o risco de câncer de pulmão pela população exposta ao tabagismo, ou seja, ao tabagista passivo, é de 20 a 30% vezes maior do que aquelas que não são expostas. O hábito de fumar está relacionado a várias doenças circulatórias, dentre elas a aterosclerose. A aterosclerose é uma condição decorrente do acúmulo de placas de gordura na luz de uma artéria, impedindo assim o fluxo sanguíneo. Nesse contexto, o cigarro ele entra como um fator predisponente para a formação de placas de gordura, podendo interromper o fluxo de sangue parcialmente ou por total. Esse comprometimento da circulação pode ocorrer em qualquer artéria do corpo. Quando acontece nas coronarianas, artérias que irrigam o músculo cardíaco, o indivíduo pode experimentar anginas
ou seja, a dor no peito, assim também como o infarto. A aterosclerose da circulação periférica acomete principalmente as pernas, podendo elevar os riscos de inflamações, infecções e até amputação do membro. O tabagismo aumenta os riscos para aneurisma da aorta abdominal e do tromboembolismo venoso pela agressão às paredes dos vasos e estreitamento das artérias. Fumar é causa da tromboangeite obliterante, uma inflamação das artérias, veias e nervos das pernas, causando restrição do fluxo sanguíneo. Da mesma forma, esta doença, ela causa gangrena, necrose e até amputação do membro, além de processos inflamatórios e infecciosos. Algumas consequências dermatológicas ocasionadas pelo tabagismo são presença de dedos amarelos, aumento das rugas, envelhecimento precoce, surgimento de lesões pré-cancerosas ou carcinoma espinocelular em lábios e mucosa oral, além do prejuízo na cicatrização de feridas e enxertos cutâneos. O cigarro está também bastante associado às causas de osteoporose. O monóxido de carbono liberado na fumaça do cigarro aglutina-se mais rapidamente com o sangue do que o oxigênio, reduzindo em até 15% a capacidade do sangue do fumante de transportar o oxigênio. Devido a isso, os ossos do fumante perdem densidade, fraturam-se mais facilmente e levam até 80% mais tempo para se recuperar. Sabe-se que a osteoporose é frequentemente encontrada em mulheres de idade avançada. É um importante fator de risco para fraturas, tanto de quadril quanto de vértebras. Porém, o tabagismo acelera a perda óssea e ele antecipa essa doença para as idades mais precoces. Estima-se que 1 em cada 8 fraturas do quadril seja atribuída ao tabagismo. Fumantes têm risco de fratura de quadril 17% maior que os não fumantes na idade de 60 anos e 71% maior na idade de 80 anos. Os fumantes podem ser também susceptíveis a problemas de coluna vertebral. Alguns estudos vêm mostrando que pessoas que fumam têm 5 vezes mais probabilidade de sofrer dores lombares após uma lesão. Fumar é um risco para diabetes mellitus e hipertireoidismo. O número de cigarros fumados diariamente está associado a um risco aumentado de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 a longo prazo. Isso está atrelado tanto ao fumo ativo quanto passivo. Tanto ativo quanto passivo apresentam riscos significativamente aumentados para desenvolver o diabetes, em especial o tipo 2 a longo prazo. Isso é decorrente do efeito da nicotina sobre a sensibilidade à insulina. O tabagista portador de diabetes tem risco elevado para doenças cardiovascular e acidente vascular cerebral, além das complicações microvasculares, que incluem nefropatia, retinopatia e neuropatia. Fumar é um fator de risco para o desenvolvimento de doença de Graves, principalmente nas mulheres. Doença de Graves é uma doença autoimune que acomete a tireoide. E ela está também relacionada ao desenvolvimento do hipertireoidismo. Os sinais e sintomas ou as principais manifestações clínicas da doença de Graves são
olhos arregalados, dor de cabeça, inchaço na garganta decorrente ao aumento da glândula da tireoide, suor, palpitações cardíacas, náuseas e diarreias, menstruações irregulares e perda de peso. Fumar também é um grave fator de risco para o desenvolvimento de úlcera péptica, doença de Crohn e doenças hepáticas. Doenças que muitas vezes não associamos ao tabagismo. Há evidências científicas de que o tabaco provoca danos à saúde da mulher. As substâncias tóxicas do fumo interferem no funcionamento das tubas uterinas, aumenta o risco de gravidez ectópica, abortos espontâneos e nascimentos de bebê com baixo peso. Então, dentre as complicações das quais já comentamos, o tabagismo ainda traz consequências para a redução do crescimento fetal, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, parto prematuro, gravidez de risco e natimortalidade. Também as gestantes que têm hábitos de fumar têm doenças de forma mais intensificada, ou seja, aumentada frente às outras durante a gestação. Nos casos, apresenta-se a asma, acidente vascular encefálico, crises de bronquite, embolia pulmonar, gravidez ectópica, infarto do miocárdio, pneumonia ou influenza, trombose venosa e úlcera gastroduodenal. Dentre as que mais acometem a gestação são as crises de bronquite, em 15 vezes mais do que em outras condições. Fumar representa um pior prognóstico para o tratamento e para a evolução da AIDS. Fumar é muito comum entre as pessoas com HIV. Tanto o tabagismo quanto o HIV aumentam o risco de câncer de pulmão. As pessoas com HIV que tomam medicamentos antivirais e fumam têm entre 6 e 13 vezes mais possibilidades de morrer de câncer de pulmão do que de HIV/AIDS. Os mecanismos envolvidos na associação da AIDS e tabagismo são aumento do risco dos eventos cardiovasculares fatais, redução nas defesas respiratórias, aumentando o risco de infecções, DPOCs e câncer de pulmão. Fumar durante a gravidez triplica o risco de transmissão do HIV para o feto. Aumento das taxas de depressão e de doenças neurológicas e aumento de outras dependências químicas. Fumar é a principal causa de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e de câncer de pulmão. A doença obstrutiva crônica, DPOC, está diretamente relacionada com a quantidade de cigarros fumados e carga tabágica durante a vida. A exposição à fumaça do tabaco também pode induzir e agravar a asma brônquica, principalmente na infância. Outro comprometimento pulmonar que o indivíduo pode apresentar é o enfisema pulmonar. O cigarro traz repercussões também para bebês e crianças pequenas, que quando expostas ao tabagismo passivo, têm risco aumentado para síndrome da morte súbita infantil, otites de repetição, bronquiolite e asma. O tabagismo também compromete os dentes, ele deteriora os dentes, ocasiona excesso de tártaro, os dentes ficam amarelados e tem maior probabilidade de perder esses dentes. As repercussões na saúde do homem, no sentido de sistema reprodutor masculino. Os homens, eles podem apresentar tumores malignos, especialmente o câncer de bexiga, distúrbios dos hormônios andrógenos, deformação dos espermatozoides, o que pode danificar também o seu DNA, o que poderia causar abortamento ou defeitos congênitos na criança. Alguns estudos mostram também que os homens que fumam têm maior risco de gerar filhos que desenvolverão câncer.
cigarro diminui também a contagem de espermatozoides, o que leva à infertilidade. Assim também como pode ser causa de disfunção erétil e impotência sexual. Além dos malefícios físicos e orgânicos, as pessoas também podem experimentar do malefício social, como é ser fumante em um mundo anti-tabaco. Além da convivência inevitável com os potenciais malefícios do tabaco, os fumantes de hoje estão diante da discriminação daqueles que não fumam. O sentimento de ser discriminado se manifesta de várias maneiras. Pela reação dos outros, quando considera o tabagista como um viciado, um imbecil, por exclusão de certos espaços. Hoje nos deparamos com ambientes, de fumantes, os fumódromos, que separam os indivíduos, e pela falta de apoio para parar de fumar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios em parar de fumar. É evidente que a cessação dos hábitos relacionados ao tabagismo promove uma melhoria significativamente notória para a saúde, uma vez que ocorre uma gradual melhoria das funções corporais, bem como a diminuição do risco de desenvolver alguma comorbidades associada. Os benefícios, eles podem ser imediatos, assim também como podem ser a longo prazo. Os benefícios imediatos. Dentro de 20 minutos, o ritmo cardíaco e a pressão arterial baixam. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue cai para níveis normais, melhorando assim toda a oxigenação. De 2 a 12 semanas, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta. Independente do tempo que você fumou, independente do tempo que você foi exposto, você consegue identificar esses benefícios de forma imediata. Os benefícios a longo prazo. Entre 1 a 9 meses, a tosse e a falta de ar diminuem. Em 1 ano, o risco de desenvolver uma doença coronariana cai pela metade em relação a um fumante. Entre 5 e 15 anos, o risco de ter um AVC é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para cerca de metade em relação a um fumante. E o risco de câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, colo de útero e pâncreas também diminui. Em 15 anos, o risco de doença cardíaca coronariana é o mesmo de um não fumante. Qual a importância do SUS no combate ao fumo? O Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, INCA, é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo e assim pela articulação da rede de tratamento do tabagismo no SUS, em parceria com estados e municípios, assim como com o Distrito Federal. Atualmente, nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, as secretarias estaduais de saúde possuem coordenações do Programa de Controle do Tabagismo, que, por sua vez, descentralizam as ações para seus respectivos municípios, atuando de forma integrada. Assim, o tratamento do tabagismo no Brasil é desenvolvido através de uma diretriz do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, no qual rege algumas portarias. Essas portarias, elas vêm sendo publicadas e atualizadas pelo SUS, e essas portarias, elas trazem, ou melhor, elas definem as formas de abordagem e tratamento do tabagismo, dos quais servem de base para que ações e estratégia sejam ofertadas por cada município. Junto com as diretrizes e portarias, nós temos também os cadernos de atenção básica. Hoje nós temos o caderno de número 35,
de 40, que retrata bem o tabagismo enquanto uma doença crônica. Então, por meio dos cadernos, nós temos a fomentação do conhecimento para que assim possamos planejar e trabalhar para controle, redução, tratamento e, enfim, o combate ao tabagismo. A atenção básica, ela ocupa uma posição privilegiada e estratégica para o controle do tabaco dentro do Sistema Único de Saúde, resultado de seus 4 atributos essenciais. Primeiro acesso, segundo a integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado. Além desses 4 atributos, espera-se que equipes da atenção básica sejam resolutivas, ou seja, por meio do cuidado qualificado e abrangente, resolvam os problemas de saúde da comunidade, uma vez que o tabagismo é problema de saúde relevante para o Brasil. Obrigada pela atenção e bom curso a todos. Aqui, estão algumas referências das quais utilizei para o desenvolvimento desta apresentação.